Então diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está de fronte do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, uma vasilha, um pouco de água para beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vê, aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e fazes conforme a palavra, porém fazes primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara através do ministério de Elias. Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos falar com o Deus de toda a terra, o Senhor Todo-Poderoso. Amado Deus e querido Pai, diante da Tua doce presença nós nos encontramos nesta hora. Senhor, o desejo do nosso coração é que o Senhor agora assenta-te no trono da nossa vida, do nosso coração. Dirige, Senhor, agora a esta congregação, e o desejo do meu coração é que o Senhor me use como canal, por onde a Tua palavra há de fluir com liberalidade. Meu Deus, toca em cada pessoa que vai ouvir essa palavra, cada pessoa, ó Deus, que vai sentir o toque do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito, que vai ver, Senhor, pela internet, pela televisão, essa palavra. Eu te peço, meu Deus, que essa palavra seja como bálsamo, que trata a ferida, que cura o interior. Meu Deus, em nome de Jesus, se levanta como Jeová Jireh agora, o Deus da provisão, o Deus que nos chamou, o Deus que nos capacitou para fazermos toda boa obra. Oramos crendo que estamos em sintonia direto contigo nesta noite, e te pedimos: ministra para nós, porque queremos estar sentados aos teus pés e ouvir a tua voz. Fala conosco, nós te pedimos por Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Amém. Podemos assentar. Gostaria de, nessa noite, tomar como tema da palavra que nós vamos estar ministrando hoje com a ajuda de Deus, o seguinte tema: quando Deus nos tira de cena. Vamos repetir o tema dessa noite para que fique bem gravado em nossos corações. Vamos lá? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Quando Deus nos tira de cena. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, encontramos um homem brilhante, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, sendo usado de forma magnífica na palavra e nos milagres. Este homem descreve como nenhum outro a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas nesse texto existem algumas coisas em especial que chamam a minha atenção. Elias, você vai ver que a partir do primeiro versículo ele lança a palavra profética e ele diz o seguinte: não haverá chuva sobre a terra senão segundo a minha palavra. E nesse momento, depois desse momento, ele passa a ouvir a voz de Deus, e Deus dizendo para ele: Elias, agora eu quero que você saia de cena. E Deus o tira de cena no palco da vida, onde nós nos encontramos agora, onde atuamos, onde Deus tem os seus próprios métodos para cuidar de nós, para nos proteger. E Ele, pensando em nos tratar de forma tremenda, Ele pode nos levar a lugares aonde nunca pensamos, a lugares onde nunca imaginamos. E Ele tem essa capacidade de nos levar ao deserto para realizar em nós a sua vontade. Queridos, o texto que nós vamos ministrar nessa noite, ele tem algumas lições muito importantes que eu creio que vai servir muito para a sua vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você que Deus trabalha em nós, apesar de nós. Lá no capítulo 6 do livro de Isaías, eu gosto muito de citar essa passagem. Nós vamos ver o profeta agora no templo, e ele vislumbrando a glória de Deus, ele vendo os serafins voando, falando da santidade de Deus. E quando ele vê a santidade de Deus, logo automaticamente ele olha para dentro de si mesmo e ele percebe que ele é pecador. E aí ele exclama em alto e bom som, dizendo: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele sabia que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele era pecador, mas mesmo sendo pecador, ele foi purificado, e ele foi usado na obra de Deus. E nessa noite, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, que Deus trabalha em nós, apesar de nós sermos pecadores. Ele pode nesta noite nos tocar com a brasa viva do altar e nos usar poderosamente na sua obra. E eu posso dizer para você hoje que Deus quer usar você no tempo que se chama hoje. Deus quer usar a tua vida de forma poderosa, sem limites. Deus quer te usar. Ah, queridos, logo ele pode ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor soa como uma pergunta que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então ele se coloca à disposição e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu agora posso ser um missionário, agora eu posso levar a palavra de Deus aonde quer que seja.
é só eu me colocar à disposição. Deus pode fazer isso na sua vida. Queridos, o grande apóstolo Paulo, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Nós podemos ver isso na vida de Ezequiel, quando Deus o diz: se ponha de pé e eu falarei contigo. Muitas vezes nós nos encontramos caídos por algumas questões, por um pecado, mas Deus nesta noite quer dizer para você: se coloque de pé, porque eu vou falar com você. Queridos, nós vamos ver também um personagem chamado José, um sonhador, que foi, por causa do ciúme, por causa da inveja, foi vendido, foi para o meio de um povo, uma língua diferente, mas ali, ele não se abateu, ali, ele abriu o seu coração, e por causa da sua fidelidade, Deus usou, o colocou como governador, e ele tinha uma palavra. Então Deus, ele trabalha em nós, apesar de nós. Este é o primeiro ponto. Querido, em segundo lugar, eu quero compartilhar com você que Deus nos tira de cena para revelar a sua vontade. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 2, você que está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Depois veio ele a palavra do Senhor. Depois também que o Senhor Jesus foi batizado, a Bíblia diz que ele foi até o deserto. O Espírito Santo o impulsionou para o deserto. Para quê? Para ser provado, para ser tentado. Ali no deserto, abre-se as cortinas do palco da vida, e entra em cena um personagem, o diabo. Veio para prová-lo, veio para experimentá-lo. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Neste momento de provação, Jesus se apresenta como aquele que vence a Satanás, vence pela palavra, e ele sempre vai usar o seguinte: está escrito. Ele usa a palavra para derrotar a Satanás, e eu quero dizer para você nessa noite que você também pode derrotá-lo, porque o Senhor quer que você experimente nessa noite a sua plena vontade na sua vida. No palco da vida, queridos, Elias entra em cena, e Deus o tira de cena. A vida é assim. Às vezes estamos atuando, muitas vezes atuando como protagonistas. Em outro momento, Deus nos coloca em frente às águas do ribeiro de Querite, olhando para nós mesmos, no espelho de água, sendo alimentado de forma sobrenatural, olhando para dentro de si, alimentados por corvos. Mas é lá, nesses lugares aonde Deus nos leva, que Deus se revela como o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Ali nesses lugares aonde o Senhor nos tira de cena e nos leva, ali podemos ouvir a voz de Deus, mansa e delicada, como o profeta ouviu, como um sussurro, sem distrações. Nesses lugares, Deus nos tira toda a nossa autossuficiência, e passamos a depender unicamente dEle, para tudo. A pergunta vem à nossa mente: será que os corvos virão? Será que hoje eu terei com que me alimentar? Será que hoje eles virão à noite? Já vieram de dia? Será que à noite a provisão de Deus vai continuar sobre a minha vida? O que beber? O que comer? E às vezes fugimos e perdemos todo o domínio. Nesse momento, fogem de nós, das nossas mãos, toda a solução humana. Só Deus, queridos. É nesses momentos que nós aprendemos
que precisamos depender dele para tudo. Aprenda nessa noite: eu não sou o suficiente. Eu dependo da vontade de Deus em minha vida. Essa foi uma das lições que Deus me ensinou. Eu saí de casa para fazer um Doppler, um exame. Ali eu fiquei 15 dias. E nesses 15 dias eu não pude fazer mais nada. Eu não podia mais sair para fazer os depósitos, eu não podia pagar as minhas contas, eu não podia fazer compra, eu não podia olhar o meu carro, eu não podia fazer mais nada, tudo fugiu ao meu controle. Eu agora estava desarmado, eu agora estava refém, eu não tinha mais a quem buscar senão o Deus Todo-Poderoso. Queridos, é nesse momento que eu olhei para Deus e eu falei: Senhor, agora eu não consigo mais, eu não posso, a minha força foi embora. Aí Deus falou: agora eu posso agir na tua vida. Eu preciso mostrar para você que você depende de mim, que você não é autossuficiente. Sabe que nós como igreja precisamos aprender nessa noite que nós precisamos de Deus. Que se você faz alguma coisa é porque Deus é muito bom na tua vida. Que se não fosse Ele, nós já teríamos sucumbido. E aí eu fiquei pensando: quem vai dirigir o meu carro? Quem é que vai sair no portão, vai arranhar meu carro? E Deus falou: esquece de carro, porque aqui é eu e você sozinho. Quantas coisas pequenas e miúdas estão nos prendendo. O que te prende nessa noite? Deus agora, depois de Elias ser tão usado, eu me lembro daquele culto antes de sair daqui para o hospital, no outro dia. Foi um culto maravilhoso, onde a presença de Deus foi revelada. Havia uma unção especial naquela quarta-feira. Deus se manifestou de forma tão grande. Mas sabe o que aconteceu no outro dia? Deus falou: agora eu te tiro de cena, agora eu te tiro do palco, eu te tiro de protagonista e te coloco lá no lugar onde as pessoas não terão mais você por perto. Querido, se prepare, porque é exatamente nesse momento, quando Deus te tira de cena, é que Ele quer ensinar alguma coisa. E saiba de uma coisa: Deus queria ensinar alguma coisa ao profeta. Deus queria revelar para ele a sua vontade. Se nessa noite você está passando por um processo desse, entenda, meu amado, que Deus está tratando de você, que Deus está cuidando de você, que Deus está ensinando uma lição para você. Deus ensinou uma grande lição para Elias. Sabe por quê? Elias tinha que esperar, e esperar na hora que Deus queria. Não é mais o momento que eu quero, não é a hora de eu chegar e tomar o café que eu quero, não é a hora do almoço que eu quero. Era 2 refeições por dia, e ele tinha que esperar a chegada dos corvos. Ele tinha que chegar. Aquele corvo, eu fiquei assim, eu falei: meu Deus, eu quero conhecer essa ave. Eu pensei: será que é uma ave muito grande? Queridos, eu fui pesquisar na internet, eu até pedi a irmã para ver se ela via a figura, para mostrar para vocês que é uma ave pequena, um corvo. E eu pensei: meu Deus, como é que uma ave dessa consegue trazer pão e trazer carne? Mas Deus falou: eu vou dar ordem aos corvos. Não eram só, com certeza. Mas a grande verdade é que ele teve que esperar em Deus. Ali ele teve que falar com Deus. Ali não tinha mais ninguém, era ele e Deus. Naquele hospital, era eu e Deus. E Deus foi me ensinando algumas lições. Tudo fugiu ao meu controle, mas Deus continuava lá, sentado, reinando, dizendo: eu estou no controle da sua vida. Saiba de uma coisa: Deus está no controle. Diga ao irmão que está do seu lado, diga à pessoa que está do seu lado: Deus continua no controle.
Queridos, em terceiro lugar, Deus nos tira de cena para nos provar. Aí o negócio começa a doer. Tiago, em sua epístola, ele diz: tende grande gozo quando caídes em várias provações, sabendo que essa é a prova da vossa fé. Então tem que ter gozo, tem que ter alegria, porque Deus, Ele agora está nos provando. No versículo 7 do capítulo 17 diz assim: sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Mas eu aprendo que em meio às provações é que Deus nos revela a sua vontade para a nossa vida. Primeiro eu aprendo a depender dEle, esperar no Senhor. E às vezes, irmãos, sabe de uma coisa? Às vezes a gente acha que Deus vai fazer coisas tão grandes e apenas Ele usa uma ave, um passarinho. Sabe o que Deus falou no meu coração sobre isso? Que às vezes a gente fica esperando coisas tão grandes, às vezes a gente fica esperando uma solução mágica, mas Deus traz apenas, usa uma ave. Deus usa coisas pequenas para te surpreender. E sabe de uma coisa? Ele se permite deixar que a água acabe também, para que você aprenda mais algumas lições. E aí, quando você percebe que a água acabou, e quando a água acaba, isso fala de provação. E quando Tiago diz que nós temos grande gozo quando passarmos por essas provações, talvez a água acabou, o corvo não voltou hoje, e agora, que hora que ele chega? Será que ele vem hoje? Você começa a se questionar. Você precisa aprender a esperar do Senhor, porque Ele está trabalhando, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está revelando a sua vontade. Quando Deus nos tira de cena no palco da vida, onde atuamos, muitas vezes não entendemos, mas a palavra de Deus diz: aquilo que eu faço tu não podes entender agora, mas tu vai entender mais tarde, porque o que eu estou fazendo hoje é para a minha glória na tua vida. Nesses dias em que eu passei naquele hospital, Deus me deu a oportunidade de falar de Jesus de uma forma muito maravilhosa. Ele me usou de forma muito tremenda ali naquele lugar. Eu conheci uma senhora muito simpática, chamada Dona Vera. O esposo tinha 89 anos, ele sofria do mal de Alzheimer. E eu ali no quarto, com aquela senhora, todos os dias, ela chegava por volta de 7 horas e saía à noite, quando entrava uma outra pessoa para acompanhar o seu José. E aquela mulher, ela ficava se perguntando por que Deus estava permitindo aquele homem sofrer tanto. E ali, ela ouviu alguns irmãos da igreja me passarem o rádio e falar: pastor, e ela me perguntou: o senhor é pastor? Eu disse: sou. O senhor é pastor de que igreja? Eu disse: da Igreja Batista. E ela, aquela mulher, pegou uma confiança tão grande que ela começou a se derramar, ela começou a falar, ela começou a abrir alguns problemas, e ali eu pude compartilhar da minha experiência, eu pude compartilhar daquilo que Jesus havia feito na minha vida. E aí, à noite chegava uma outra pessoa, uma outra acompanhante, e elas começavam a falar, e eu aproveitava essa oportunidade para pregar de Jesus. Eu aproveitava a oportunidade para falar de Jesus. E um dia, uma dessas acompanhantes entrou e ela disse: pastor, eu estou há 40 anos afastada dos caminhos do Senhor.
Eu fiz seminário, pastor. Eu me casei, mas não deu certo. E eu notei que aquela mulher estava ferida. Eu notei que aquela mulher tinha feridas interiores tão grandes. E ali Deus também estava ao meu lado. E Deus ministrou palavras ao meu coração para estar dizendo para aquela mulher que ela precisava liberar o perdão por aquelas pessoas que feriram. E aquela mulher chorava, as lágrimas desciam. E eu preguei a Jesus. Jesus pôde me usar e me usou ali. Então Deus pode levá-lo ao ribeiro, Deus pode levar a um hospital, Deus pode te levar num presídio, Deus ele te leva onde Ele quiser, para que a palavra dEle seja pregada, em tempo e fora de tempo. Talvez se alguém entrasse naquele hospital com uma Bíblia, com um folheto na mão, não pudesse entrar, mas eu entrei como paciente, e como paciente ali, eu tive a oportunidade de entrar e pregar lá. Sabe o que aconteceu naquele hospital, irmãos? Sem querer mostrar alguma coisa, porque se tem alguém que merece honra aqui, não sou eu, mas é o Senhor Jesus Cristo. O pessoal da limpeza entrava e pedia oração, alguns afastados da igreja, e até lá na portaria, quando as pessoas iam me visitar, eles falavam. Um irmão aqui da igreja me disse: o profeta está lá no quarto 413. Ali, a palavra de Deus. Eu comecei a entender por que Deus usa situações, usa momentos da nossa vida para nos usar. Saiba de uma coisa, irmãos, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que a igreja hoje, ela vem, ela louva, ela levanta suas mãos, ela adora, mas saiba de uma coisa: lá nos hospitais, lá nos presídios, no meio da rua, estão pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não está presa, o Evangelho não está preso, mas nós estamos fazendo o Evangelho de Deus refém dentro da própria casa dele. Precisamos nessa noite nos despertarmos para pregarmos as palavras, porque a dona Vera precisava ouvir de Jesus, a Rejane precisava de um abraço, a Rejane precisava ouvir de Jesus, a Beth precisava ouvir de Jesus, uma enfermeira. Deus quer te usar, meu irmão, aonde quer que você esteja. Não seja agente secreto, seja um homem de Deus. Deixe que as pessoas percebam quem você é. Não precisa sair mostrando carteirinha, não precisa mais mostrar uma faixa, eu sou. Deixe que as pessoas percebam o brilho do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Foi assim que Deus me tratou naquele hospital, foi assim que Deus falou comigo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Uma mulher que trabalha no setor social, ela subiu até aquele lugar, até o quarto andar, no quarto 313, e falou comigo: eu vim aqui para conhecer quem é esse pastor, que todo mundo fala. Eu entrei na sala, a moça falou: o pastor dali do lado. Todo mundo falava, e ela disse: eu quero conhecer esse pastor. Mas não é o pastor que estava ali, era o Senhor Jesus Cristo, que me usou nesses 15 dias para pregar o Evangelho, meu irmão, como talvez durante muitos anos da minha vida eu não preguei. Quantos querem passar uma temporada no hospital, tomando injeção na barriga? Quando eu tomava injeção, eu dava glória a Deus. A dor vinha depois, mas eu podia dar glória a Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você: pregar nesses lugares não é fácil, mas olha, a glória de Deus encheu aquele lugar. Deus fez coisas tão lindas, mas eu queria voltar para casa.
Eu pergunto para você: será que você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você fica tão cheio de coisinhas, não faz isso, não toca nisso, cuidado para arranhar meu carro, cuidado, não mexe nisso, essa joia aqui, olha, eu tenho um carinho, eu tenho algo especial. Meu irmão, tem um comercial que anda dizendo aí: desapega. O crente tem que estar apegado nas coisas de Deus, não nas coisas do mundo. A minha televisão, que televisão, irmão, nem televisão tinha lá, me levaram uma televisão para me ver, perdi o controle, mas o Senhor disse: agora eu posso controlar. Deixa o Senhor controlar a tua vida a partir de hoje. Deus quer falar, Deus fala: eu quero a minha igreja nesses lugares. Existem carências de amor e de palavra de Jesus nesses lugares. Não fique preso a nada desse mundo, pois esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Estamos aqui de passagem, estamos passando por esse mundo. Em quarto lugar, quando Deus nos tira de cena, é porque é chegado o tempo do sobrenatural acontecer em nossa vida. O versículo 4 diz assim: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Essa palavra, eu tenho ordenado aos corvos, o Senhor fala duas vezes nesse texto. A primeira, ele diz: eu tenho ordenado aos corvos. E depois ele diz assim: eu tenho ordenado a uma mulher viúva que te sustente. Em duas vezes Deus vai dizer: eu tenho ordenado alguém para estar te sustentando. Querido, no momento mais difícil da tua vida, Deus se revelará como Jeová Jiré, e Ele poderá usar o que Ele quiser usar. Se Ele quiser usar uma viúva, Ele usa uma viúva. Se Ele quiser usar um pássaro, Ele usa um pássaro. Ele usa o que Ele quiser na tua vida para trazer sustento para você, para mostrar para você que Ele é Deus e que o sobrenatural de Deus está vindo sobre a tua vida nessa noite. Você que está passando por um momento difícil, você que está orando, está se questionando, está perguntando: por que Senhor, por que eu estou passando por isso, por que essa prova tão grande? Saiba que Deus está te preparando para o sobrenatural dele na tua vida. Se prepare para milagres sobrenaturais. O tempo do natural já passou, agora é chegado o tempo do sobrenatural. Você recebe? Quantos recebem essa palavra hoje? Digam amém. O próprio Deus prepara tudo, e eu posso dizer que o tempo de Deus chegou. O tempo de Deus chegou. Os corvos chegaram, o pão chegou, o sustento vindo de Deus. Irmãos, eu tenho experiência para contar. Já houve épocas aqui nessa igreja que só Deus, eu e às vezes a minha família sabíamos do que nós estávamos passando. Mas sabe de uma coisa? Deus usou o sobrenatural. Deus usou pessoas desta igreja para estarem me socorrendo em momentos tão difíceis da minha vida. E eu não pude acreditar. Eu digo: Deus, só o Senhor para fazer isso. Eu não havia falado com ninguém, eu não havia pedido nada, mas Deus estava falando comigo. Deus estava no controle da minha vida. Deus estava falando comigo. Deus estava no controle da minha vida, e Ele usou pessoas como você para abençoar a minha vida. E eu espero que nessa noite
eu seja o canal de Deus para te abençoar nessa noite. Que eu seja o canal de Deus para trazer respostas para a tua vida que você está questionando nessa noite. Que eu seja o corvo de Deus que vou trazer socorro para a tua vida. Queridos, o tempo de Deus chegou. Diga para o irmão que está ao seu lado: o tempo de Deus chegou. Mas fala como profeta. Não fica falando, porque repete o que eu estou dizendo, não. Diga para ele: o tempo de Deus chegou. No versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne. Pela manhã, pão e carne. À noite, pão e carne. Oh, maravilha, oh, sustento maravilhoso. Agora você já pensou de onde é que vem pão e carne? Da onde que vem? Aonde foi que mataram esse boi para vir carne? Aonde abriu essa padaria para trazer pão? Saiba que isso aí é sobrenatural. Quando você olha para esse pássaro, não dá para acreditar. Depois você pesquisa lá na internet e vê o bico dele. Eu pensei que fosse um pássaro grandão, mas não é não. Ele é pequeno, mas ele trazia no seu bico pão e trazia carne. Isso é sobrenatural. Isso fala de coisas que só Deus pode fazer. A tua vida está na mão do Senhor. Só Ele pode trazer o sobrenatural. Não vai deixar você morrer, não. Vai ter pão e vai ter carne. Vai ter água para beber. Aleluia. Sustento para você. Esse é o momento do encontro com Deus Todo-Poderoso. Nenhum homem pode intervir, nenhum homem pode atrapalhar. Queridos, em quinto lugar, quando Deus nos tira de cena, era para nos tratar em áreas que nunca foram tratadas. Áreas que você nunca permitiu que alguém entrasse. Áreas que você se trancou. Você pegou a chave e jogou a chave fora para ninguém entrar, para ninguém mexer nessa área. Sabe por quê? São áreas de fragilidade. O nosso interior. E aí, nessas áreas onde estão os nossos questionamentos, os nossos porquês, as nossas insatisfações, o nosso interior, os porões da nossa alma, todo o lixo acumulado, tudo aquilo que você guardou durante tanto tempo, que você não teve coragem de compartilhar com ninguém, mas estão dentro de você. É aí que o Senhor quer entrar nessa noite e mostrar para você que Ele é Deus e que Ele pode entrar. E Deus hoje quer te tirar por alguns momentos de cena e dizer para você: agora sou eu e você. Agora eu quero falar com você de coisas que você nunca falou para ninguém, mas que te magoaram, mas que te marcaram, e que você está trazendo essa dor, arrastando durante tanto tempo. Mas eu hoje entro na tua vida e te toco no mais profundo, te toco porque quero te curar, te toco porque quero realizar um milagre, te toco porque eu quero fazer o sobrenatural, te toco nessa noite para tirar todo o lixo que Satanás jogou um dia dentro da tua vida, que está acumulado dentro de você. Deus hoje quer fazer alguma coisa, e Deus quer te tirar de cena. Deus hoje quer mostrar para você, quer tirar toda a marra, tudo aquilo que te prende. Você diz: Senhor, eu quero te servir melhor, mas alguma coisa me prende. Você fala isso para Deus, mas Deus essa noite está dizendo: eu desamarro essas cordas espirituais, te solto nessa noite, te curo as enfermidades, curo as feridas nessa noite.
eu passo bálsamo de Gileade na tua vida hoje. Hoje o Senhor entra e tira todo o ódio, toda a falta de perdão da sua vida. Você diz: eu não perdoo essa pessoa, eu não consigo mais perdoar. Pode passar o tempo, pode passar as estações, e você diz: eu nunca mais vou conseguir perdoar essa pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus hoje está dizendo: o Senhor quer tratar você, não tem para onde fugir. É o ribeiro, é a água correndo, a estrela no céu à noite, e o sobrenatural, e a voz de Deus sussurrando nos seus ouvidos, dizendo: deixa eu tratar de você, deixa eu sarar essa ferida. Queridos, eu termino. Deus quer realizar uma grande obra. Se abra para Deus essa noite. Queria que o Ministério de Louvor estivesse já tomando seu lugar e já preparando uma canção especial para esse momento. Aprenda a descansar no Senhor. Deus está te colocando hoje como protagonista nessa história. Se renda ao Senhor nessa noite. Deixe o Deus Todo-Poderoso realizar a sua obra através de você. O que Deus quer fazer nessa noite é realizar a obra dele através de você. Será que nessa noite você pode abrir o teu coração e deixar o Senhor ser Deus da tua vida hoje? Eu sei que aqui nessa igreja hoje, eu sei que hoje pela televisão, eu sei que através da internet, aonde chegar esse programa, eu sei que existem pessoas agora, nesse exato momento, que estão vivendo uma situação tão difícil. Existem pessoas que estão passando por um momento tão difícil na vida. Mas o Senhor hoje, Ele envia esse profeta hoje, para dizer para você, que Deus ainda conta com você. Deus ainda trabalha em você. Deus ainda quer ensinar lições tão preciosas. É tempo de Deus trabalhar através de você.